agora você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé, nesta manhã mais que abençoada. Hoje é dia 12 de agosto de 2009, uma quarta-feira. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo de número 7. Tema da nossa mensagem, Apocalipse 20, e o título, Estudo do Apocalipse, parte 34. Estudo do Apocalipse, parte 40. Parte 40, que deu uma fugida aqui no número aqui, é parte 40. Já estamos chegando aí no final do capítulo 20. Então, estudo do Apocalipse, parte de número 40, e a partir do versículo 7, que diz assim: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha até aqui, por enquanto, em nome do Senhor Jesus. Bem, nós estamos aqui diante do texto, a segunda parte do capítulo 20. Nós conferimos na última mensagem, no início do capítulo 20, do versículo 1 ao 6, nós tivemos ali Satanás sendo preso por 1000 anos. E durante 1000 anos ele ficará preso. Esses 1000 anos correspondem ao milênio de Cristo na terra, período que o Senhor Jesus reinará sobre a terra em Jerusalém como Rei de Israel e Senhor do mundo. E na ocasião, como nós vimos, a igreja estará sendo distribuída, ou melhor, será distribuída, e julgará as nações. Será uma distribuição aí que nós não sabemos como, mas a promessa de Cristo é que nós da igreja estaremos sobre as nações. E naquele período nós teremos também aqueles que vão ressuscitar pouco antes do milênio, que é o chamado ressurreição do rabisco, aqueles que vão chegar justamente para reinar no milênio também. E naquela ocasião nós teremos um período de paz, serão 1000 anos de paz, paz esta que a terra nunca teve desde que Satanás entrou no mundo. Mas como tudo que é bom dura pouco, né? Já diz aí por aí o ditado popular, ao final dos 1000 anos, Satanás, você leu comigo, ele será solto. E aqui diz claramente que ele será solto, no versículo 7, que acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Isso quer dizer que, findando-se o milênio, Satanás será solto do abismo, da sua prisão. E no versículo 8 diz, sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Você sabe que a terra não tem canto, ela é redonda. Quando fala 4 cantos, ou mesmo que os 4 grandes pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, que na Bíblia tem oriente e ocidente, que corresponde ao nosso leste e ao nosso oeste. Então, na verdade, ele sairá a enganar a população mundial. Ali diz Gog e Magog. Quando nós falamos de Gog e Magog, simboliza os inimigos do povo de Deus, porque Gog e Magog teria que fazer um estudo mais aprofundado e faltaria tempo para isso. Pelo contrário, faltaria muito tempo, não somente o necessário, mas o mais que necessário. Então, para resumir o negócio aí, para não criar muito grilo na sua cabeça, Gog e Magog simbolizam os inimigos do povo de Deus, e Satanás irá reuni-los, e eles virão, aqui diz, cujo número é como a areia do mar. Isso aqui é para simbolizar muita gente, para as ajuntar em batalha. Batalha esta contra Jerusalém, batalha esta contra o Cristo de Deus na terra. Logo de cara você deve estar imaginando, isso aí é uma coisa ridícula e patética, mas vai acontecer. Por que isso vai acontecer? Muitos não entendem o propósito e o plano divino. Veja bem, desde que o mundo existe e seres humanos passam pela terra, você tem 2 parcelas. Você tem a parcela de Deus e a parcela do diabo.
Os que são de Deus, eles se aproximam de Deus, mas os que são do diabo se aproximam do diabo. Quando você pega o final do milênio, você vai pensar, poxa, 1000 anos de paz na terra, um mundo maravilhoso, Cristo reinando na terra, sem doença, sem criminalidade, sem morte, sem latrocínio, sem estupro, sem nada disso. E como é que no final ainda vai ter tanta gente que vai seguir a Satanás para batalhar contra Cristo, querido? Aquela verdade, né? Quando Jesus estiver reinando na terra, muitos não vão gostar do reinado dele. Muitos vão odiar o reinado dele, por isso que a Bíblia diz que ele vai reinar com vara de ferro e com extremo rigor. Isso quer dizer que quando ele reinar sobre a terra, o mundo estará submisso à sua autoridade, mas não quer dizer que eles estarão satisfeitos. Quem é de Deus está satisfeito. Quem dera, eu penso hoje, que Cristo estivesse na terra e eu não ligasse mais a televisão, não tivesse mais tudo isso que você escuta aí, que você vê tanto roubo, tanto assassinato, filho matando o pai, essa coisa toda, isso está acontecendo. Quando Jesus reinar, isso não vai acontecer, mas infelizmente existe e sempre existirá a parcela negativa, e esta parcela negativa é aquela que quando Satanás for solto, ele vai chamar e eles vão se juntar a seu líder mais uma vez. E por que isso acontece? Acontece para que venha realmente a chegar o final de tudo. A consumação dos séculos. Querido, nesta manhã aprenda isso. Você que ouve a palavra de Deus, você tem a natureza divina. Você que ouve a palavra de Deus, você tem que seguir a Deus. Se nesta manhã o Espírito Santo trabalha em você, assim como trabalha em mim, e isso é uma testificação, isso falando por mim, entra em você, e nós temos uma união espiritual através do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus, ele matou essa charada lá em João capítulo 10, quando muitos diziam, por que nós não te entendemos, por que nós não conhecemos o que tu falas, e ele disse, vós não sois das minhas ovelhas, porque as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, dou-lhes a vida eterna e não hão de perecer, e ninguém as arrebatará de minha mão, porque o Pai que mas deu é maior do que tudo, de forma que nesta manhã saiba, se você é ovelha, se você tem ouvido de ovelha, você jamais ouvirá a voz do lobo, jamais ouvirá a voz do inimigo, de Satanás, mas você sempre ouvirá a voz de Jesus Cristo, o nosso sumo pastor, aquele que nos chama, nós ouvimos e ele nos dá tudo de bom e tudo de melhor. Então nesta manhã, sempre ouça a voz do nosso pastor, não ouça a voz do inimigo, porque ele sempre vai querer enganar os filhos de Deus. Tema Apocalipse 20, título Estudo do Apocalipse, parte 40. Aqui a partir do versículo de número 9, nós temos em primeiro lugar nesta manhã, os seguidores de Satanás perecerão. Aqui nós estamos chegando próximo à consumação dos séculos e ao juízo final. Por isso que no versículo 9, nós entendemos aqui, a primeira parte, os seguidores de Satanás perecerão. Veja aqui no versículo 9. E subirão sobre a largura da terra. Isso quer dizer, Gog e Magog, a turma de Satanás. E cercaram o arraial dos santos. Veja que já está no futuro, né? Não cercarão, cercaram. Porque para Deus tudo já aconteceu. Vamos lá. Cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. A cidade amada é a cidade de Jerusalém, que na ocasião será a capital do Império de Cristo, a capital, o centro do mundo. Aí aqui diz assim, mas desceu fogo do céu e os devorou. Negócio bem objetivo, né? Bem objetivo. Vamos lá. Satanás ficou 1000 anos preso, ele foi solto. Ele partiu para os 4 cantos da terra, porque quando ele é solto, você não entende só ele não. Ele é solto com a patota dele toda. Então o que acontece? Ele vai juntar essa massa mundial para justamente fazer mais uma peleja contra Jerusalém. E todas as pelejas travadas contra Jerusalém, a vitória sempre foi do povo de Deus. Como nesta manhã você tem que entender isso. Sempre a vitória é nossa. A única ocasião que Deus entregou Jerusalém foi porque o próprio Deus queria punir o seu povo. E é isso que acontece. Quando Deus quer nos punir, realmente Ele nos entrega. Então às vezes a pessoa fica meio na dúvida. Não, se você anda na vontade de Deus, faz a vontade de Deus, fica tranquilo que Ele sempre vai te livrar.
como ele livrou aqui. Mais uma vez vieram, todos eles reuniram, cercaram a cidade de Jerusalém, mas diz que desceu o fogo do céu e os devorou. Esse fogo vem de Deus, aniquila totalmente, mais uma vez, as hostes de Satanás. Aqui no 10 diz, e o diabo, que os enganava, que é Satanás, né, foi lançado no lago de fogo e enxofre. O lago de fogo e enxofre é o considerado o último inferno. Teria que ter um estudo só para inferno. Existem vários infernos na Bíblia, sendo que o último deles, o último estado de inferno, porque inferno é separação de Deus, significa justamente, ou simboliza o lago de fogo, que é a condenação final. Isso quer dizer que no final dessa rebelião, Satanás vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Olha só, onde está a besta e o falso profeta? Porque você viu que logo depois da volta de Cristo, depois da parousia, eles foram lançados diretamente, quem é a besta e o falso profeta. Só que agora Satanás é lançado também. O que você tem aqui? A trindade satânica está totalmente aniquilada. A trindade satânica será lançada no lago de fogo, porque o diabo, a besta e o falso profeta é uma imitação ridícula justamente do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você sabe disso por causa das pregações anteriores, né? Então ali eles serão lançados, e diz que de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Claro que a visão dia e noite aqui não quer dizer que vai ter um dia e uma noite, porque aqui não existe. Dia e noite quer dizer, para que nós venhamos a entender que haverá um ciclo contínuo, quando fala para sempre, o mesmo que para toda a eternidade. Você verificou? Os inimigos do povo de Deus, eles foram aniquilados. Para nós serão, mas para Deus já aconteceu. Então, na verdade, os seguidores de Satanás que estarão com ele para justamente pelejarem contra o Cordeiro, para pelejarem contra Cristo e seus santos, serão aniquilados, serão jogados fora, serão totalmente banidos e pela eternidade estarão sendo atormentados no lago de fogo e enxofre. E isso, querido, nesta manhã, é para que você entenda que quando você entrega o seu caminho ao Senhor, pode confiar nele, porque o mais ele fará. Pode confiar nele, porque o mais ele fará. Porque os inimigos do povo de Deus constituem-se inimigos do próprio Deus. E se nesta manhã você tem alguma demanda, alguma rivalidade, alguma coisa contrária, não olhe para essa situação. Entregue na mão de Deus, porque Deus estará te protegendo, Ele estará te livrando, Ele estará fazendo a mudança e o milagre acontecer na hora certa. Porque se nós somos de Deus, devemos confiar em Deus e na sua santa e gloriosa palavra, que é fiel para acontecer em nossas vidas. Tema Apocalipse 20, título Estudo do Apocalipse, parte 40. Em segundo lugar, a partir do versículo de número 11, o grande trono branco. Olha só, agora afunilou, hein? Acabou o milênio, Satanás juntou a turma dele e todo mundo foi queimado. Meu irmão, agora zerou. Lembra aquela parte que Jesus falou do joio e do trigo? Deixa crescer junto, porque na consumação dos séculos será juntado o joio e queimado, e o trigo será juntado no meu celeiro. Sabe qual é a visão? É essa visão aqui. Agora chegou no final. O juízo final está instaurado. O trono branco está ali. Aqui diz: e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, Deus no caso, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Quando fala fugir a terra e o céu, quer dizer num outro plano, num plano na eternidade. Por isso que céu e terra, você diz que fugiram dele, e não se achou lugar para eles. Quer dizer, lugar para eles quem? Para o céu e para a terra, porque aqui é uma visão da eternidade, é uma visão do grande trono branco que corresponde ao juízo final. Aqui diz no 12: e vi os mortos, e grandes e pequenos. Esse grande e pequeno não está ligado à altura, mas à posição, quem for rico, pobre, quem teve situação ou não, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Vamos entender. Esse juízo não é o juízo para o povo salvo. Aqui no juízo do grande trono branco é o julgamento final dos ímpios.
é a última ressurreição, a ressurreição da condenação. Aqui só estarão os condenados. Ali eles serão justamente apresentados diante do trono para a leitura do veredito, para que justamente eles saibam por que eles foram excluídos e por que eles não fazem parte, porque automaticamente eles estiveram do lado de Satanás. Por isso que diz que o livro da vida é aberto, para mostrar que eles não estão no livro da vida, porque quem está no livro da vida já não faz parte da segunda morte, que é a morte eterna. E ali diz que foram lidos vários livros. Esses livros mostram as atitudes dos seres em várias escalas, em várias esferas. Claro que livro aqui para a época não era um livro, era pergaminho. Você sabe que livro é um sentido para nós diferente daquela época. Mas foram abertos vários rolos, e naqueles rolos constavam justamente as obras deles. E um ponto marcante, eles não têm advogado de defesa nesse julgamento final. A falta do advogado de defesa automaticamente os coloca como réus que não têm justamente justificativa. Eles não têm defesa, porque eles não tiveram o Cordeiro para defender as suas causas, ou melhor, não terão o Cordeiro para defender as suas causas. E na verdade, o grande trono branco significa justamente a punição eterna, a condenação eterna, porque eles estarão condenados pelos séculos dos séculos. Mas graças a Deus, isso aqui não faz parte de plano para a igreja, não faz parte para o plano do povo de Deus desde que existe mundo na face da terra, desde que nós temos a existência do mundo, desde que nós temos o homem no mundo. Você pode ter a certeza, aqui somente estarão os ímpios, aqueles que jamais pertenceram a Deus. E por isso que nesta manhã você pode dar graças a Deus, você pode agradecer a Deus, porque se nós estamos aqui ouvindo, é porque Ele nos chamou, é porque Ele nos capacitou, é porque Ele nos preparou de antemão para que nós viemos a ser glorificados juntos com Ele. Porque na verdade, quando Cristo estiver aqui, no final de tudo, será as portas da entrada da Jerusalém celestial, que é a famosa vida eterna, é a famosa vida com Deus para sempre, a entrada na nova Jerusalém. O grande trono branco vai acontecer, mas fique calmo, fique tranquilo. O grande trono branco é para justamente o julgamento dos ímpios na consumação dos séculos, é justamente a chamada peneira final, porque aí sim, todos que passaram pela terra, eles terão ou bênção ou maldição. Tema Apocalipse 20, título Estudo do Apocalipse, parte de número 40, isso mesmo. E em terceiro lugar, a partir do versículo de número 13, a última ressurreição. Aqui diz assim, ó: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno, o Sheol, né? Deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Está vendo? Então aqui diz que o mar vai dar a morte, o inferno, ou seja, aqui não quer dizer, aqui é a figura de linguagem, não quer dizer que o sujeito morreu no pó, o cara que foi cremado e jogaram a cinza dele, aí que cada partícula vai se juntar. Não é isso. Aqui diz que aonde teve pessoas que morreram e passaram na terra, foi no monte, foi embaixo da água, foi num vulcão, aonde tiver passado pessoas, seres vivos, eles estarão ali. Por quê? Todos estarão perante o grande trono branco. E eles serão julgados cada um pelas suas obras. Onde estão registradas essas obras? Nos livros que foram abertos. Os livros mostrarão justamente o quê? O que eles fizeram em vida. O que eles fizeram. E por isso ali vai mostrar o julgamento de acordo com as suas obras. Diz no versículo 14. E a morte e o inferno, esse inferno aqui é Sheol no antigo e Hades no novo, a mesma tradução de região dos mortos, Hades, né? Então a morte e o Hades, vê bem, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, vamos entender. Porque a primeira morte é a morte física, nesse plano aqui. E a segunda morte é a morte eterna.
porque a morte eterna é justamente a separação eterna da presença de Deus. Então a morte e o inferno, eles foram lançados, para nós serão, mas para Deus já foram e serão lançados no lago de fogo, porque lembra, o lago de fogo é o último inferno. Então não somente a morte e não somente o inferno, eles serão totalmente lançados no lago de fogo. Sabe o que significa isso? Aqui você terá toda a maldade, tudo que foi negativo no mundo, juntamente separados para sempre da presença de Deus, porque você não terá mais esse espaço. Assim como a morte e o inferno serão lançados, Satanás já foi, lembra? E junto com a besta e o falso profeta e os demônios, e também com aqueles que não estão no livro da vida, veja no 15, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Isso aqui é a consumação da história da humanidade. Aqui não fala claramente, mas até os anjos que aguardam julgamento ainda, eles também serão julgados nessa parte. Também nesse final, tudo que foi de ruim e perverso será aniquilado, e neste exato momento você terá o fim da maldade influenciando a nossa vida, porque todo lado negativo será jogado no lago de fogo e enxofre. Satanás e seus anjos, a besta falso profeta e todos aqueles que seguiram a Satanás, que automaticamente não tem o nome escrito no livro da vida, todos lançados no lago de fogo e enxofre, que é a consumação dos séculos, é o final de tudo, é a maldade que vem se estendendo através do início do mundo, quando Adão entregou tudo a Satanás, mas aqui tudo chega ao final. Deus passa a última peneira, porque a partir daqui você não encontrará mais o mal. A partir do capítulo 21, você terá a visão da eternidade, você terá a visão da vida eterna, mas aqui está chegando ao final a maldade do universo. Aqui é a consumação dos séculos, quando o Senhor Jesus estará aniquilando todo o mal, para que o justo resplandeça, para que você tenha a sua herança eterna, para que nós venhamos a entrar na Nova Jerusalém, que são as moradas celestiais. E nesta manhã, se você entendeu bem essa palavra, saiba, haverá um dia e um momento em que toda a maldade será tirada do mundo, e naquele dia nós teremos a alegria de saber que tudo que nós fizemos, que tudo que nós nos agradamos de fazer para Deus, não foi em vão, não foi sem recompensa, porque todos entraremos na eternidade para a vida eterna. Mas os que não são de Deus, os que não seguem a Deus, aqueles que fazem parte do lado negativo, serão lançados no lago de fogo e enxofre, porque o joio será queimado, mas o trigo será guardado no celeiro, e este celeiro são as moradas celestiais. Este celeiro é a vida eterna, é a Nova Jerusalém, que nós, se Deus permitir, nós estaremos estudando na próxima sexta-feira, porque nesta manhã, saiba, Deus, Ele vai fazer tudo santo, tudo perfeito e agradável. Não tenha medo, simplesmente compreenda o que Deus nos diz, seja feliz e tenha paz, porque assim diz a palavra de Deus. Assim nós cremos e assim será hoje, sempre, eternamente. Amém. E você pode dizer, graças a Deus, que Deus abençoe nesta manhã, em nome de Jesus.